me falei também para o bom dia. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abre teu coração. Como nós vimos a cantar, abre teu coração e regozija-se na presença de Deus. Isso aqui tem pessoa que está passando momentos difíceis, mas fica tranquilo. Descansa no braço do Mestre. Essa doença tu tens, leva essa doença no braço aquele que cura, do curador, que é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos dar um abraço forte. Vamos receber o evangelista Macedo. Andamos de plano forte, que vai levar a palavra, nos abençoar. Esta noite, em nome de Jesus, evangelista Macedo. Glória a Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Primeiramente, nessa noite abençoadíssima, maravilhosa, eu quero render todo o tributo, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Amém? Amém. Por conseguinte, quero cumprimentar nossos amados irmãos com a santa e gloriosa paz de Cristo Jesus. Amém? Tamanha a minha pequenez, né? Que dá em nós aquele calafrio, estar diante do altar do Senhor para juntos meditarmos na palavra de Deus. Também elevo a minha saudação ao pastor Fábio, que não conheço, que muito nos honra com a vossa presença nesta noite. Glória a Deus. Tenho certeza que se tomar posse desse microfone, todos nós seremos abençoados através da inefável palavra de Deus ministrada pelo nosso pastor. De antemão também eu quero louvar ao Senhor pelo nosso querido amigo, pastor, né, Osama, que está aqui conosco, alegre, né, satisfeito com Cristo, em Cristo, para a glória de Cristo. Nos conhecemos em um momento de dor, de dificuldades, aonde eu nunca imaginava conhecê-los e nem sabia da existência e nem imaginava que voltaria a vê-los. E o Senhor, na sua agenda infalível, nos anelou, nos atrelou, e aqui nós estamos nesta noite para permanecer como estamos, glorificando e exaltando ao Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Aleluia. Trono de Mashiach. Prosta-se diante dele. Todo povo, toda língua se incline para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. A temática que Deus colocou no coração do pastor para essa campanha evangelística está registrado no livro de Salmo e no livro de 2 Crônicas, na qual eu estive meditando sobre o propósito de Deus, quando o pastor trouxe para a sua igreja o propósito de fazer uma campanha evangelística. Já estava agendado lá no céu, no Senhor. Faça sol, faça chuva, faça calor, tempestade, mas a igreja do Senhor, ela permanece viva e não volta atrás e não desanima. Nada pode impedir os desígnios de Deus. Nada pode deter a vontade de Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 6, versículo de número 12 ao 21. Salmo 86, verso 9. É a temática que o nosso pastor
colocou para a igreja sobre alguém orando ao Senhor. Ninguém mais do que menos do que o rei Salomão. Este homem de Deus, chamado por Deus, capacitado por Deus, ele executou uma grande obra que lhe foi incumbido de executar. O homem escolhido por Deus herdou de seu pai o ministério sacerdotal, profético, e além disto foi mais escritor, e além disto se tornou rei de Israel. E a temática volta para o chamativo sobre templo, construção de templo. Portanto, amados e queridos irmãos, esse texto bíblico de 2 Crônicas, capítulo de número 6, versículo 12 ao 21, é uma oração do rei Salomão a Deus para na execução, na consumação da construção do templo. Templo de quê? Para quê? Por quem? Quem pediu? Quem ordenou? O próprio Deus. O próprio Senhor revelou ao rei Davi, o pai do rei Salomão, que haveria de ser construído um templo para que o povo, o seu povo, o povo de Israel, o adorasse. Deus deu uma determinação para o rei Davi. Está aqui a planta, está aqui a arquitetura, isto é, o modelo a ser feito. Mas olha aqui, rei Davi, você não irá construir. Eu estou te entregando, eu estou passando para ti a minha revelação, como eu quero que construa o templo. Mas será o teu filho que irá fazer, o teu sucessor. Ei, eu expressei essa passagem bíblica, uma ordenança, alguém dando ordem, ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Ordem se cumpre, ordem se executa, ordem se acata, ordem se obedece, principalmente de uma ordenança de um governo teocrático. O que quer dizer isso, meus irmãos haitianos? Governo teocrático, governo soberano de Deus para com o homem, uma ordenança do Senhor. Ele tinha e teve a vontade que fosse construído o templo. A questão é essa, meus queridos irmãos, a obediência. A questão é essa, saber quem está falando conosco. A questão é essa, quem está te ordenando, quem está falando ao seu coração, quem está falando à sua alma. A questão é essa, que voz que tem falado contigo, que voz que tem falado nos seus ouvidos, por onde quer que tu tens andado. Davi, por certo, recebeu a planilha, o desenho da casa de Deus para ser construído, mas obedeceu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A questão, meus queridos irmãos, pastor Fábio, e as pessoas que ouvem a minha voz nesta noite linda, noite abençoadíssima, onde o Rei dos Reis está sendo adorado e glorificado. A questão é quem estamos ouvindo, que ordem estamos recebendo para obedecer. A questão é, o rei Davi sabia o Deus que ele servia. O rei Davi conhecia a voz do seu Senhor. O rei Davi, segundo a palavra de Deus, era um homem temente segundo o coração de Deus. Amém. O que é ser o coração de Deus? Medite. Que privilégio a Bíblia destacar o homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, ele não se entristeceu, ele não tomou uma pirraça na língua brasileira, isto é, ele não ficou rancoroso, não ficou de queixo caído, não ficou entristecido, porque ele sabia
que ele não era nada sem Deus. Se ele se tornou rei, porque o Senhor o qualificou, o chamou. Portanto, eis que o Senhor recolheu o rei Davi, e seu filho o sucedeu, o rei Salomão, e ele deu sequência. A questão da humanidade, pastor Osano, a questão, pastor Fábio, da humanidade é a obediência ou não. É andar na obediência ou na desobediência. O próprio Salomão, segundo a palavra de Deus, os homens mais sábios que Deus trouxe à terra, que escreveu mais de 3.000 provérbios, ele mesmo escreveu sobre o homem sábio. Qual é a raiz do homem sábio? Qual é a razão do homem produtivo? Qual é a razão do homem vitorioso? Não importa o solo que pisa, não importa onde se foi, para onde vai ou para onde está. O que importa, o que leva o homem a ser bem-sucedido na vida? A palavra de Deus é respondida pelo próprio rei Salomão. Aquele homem, aquela mulher, aquele ser humano, que o princípio de sua sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus é o que nós estamos fazendo nessa noite. Temer a Deus é o que nós temos praticado no dia a dia. Para ter intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus, devemos temer ao Senhor. O rei Salomão executou a formosura do templo, dadas medidas por Deus. Mas o que faltava no templo? O que faltava no templo? Eis a pergunta. O nosso pastor trouxe-nos essa referência da oração do rei Salomão. Qual foi a tua oração? Qual foi a tua petição? Eu fiz. Eu sou forte, eu sou um bom rei, eu sou capacitado. Não, o rei Salomão se prostrou no átrio, se prostrou perante o povo, dobrando o joelho perante Deus, e pediu ao Senhor o que ele pediu a Deus? Ele rogou o que, meus irmãos? Ele sabia, o templo é para Deus, para a glória de Deus, mas para o templo estar completo, precisava da presença de Deus. Precisava da glória de Deus. Ei, eu estou te dizendo, na direção do Senhor nessa noite, o templo precisava da glória de Deus, da presença de Deus. A sua formosura estava na ciência arquitetônica de Deus, mas o rei foi sábio. Não entrou de qualquer jeito. Quantos perderam o privilégio da comunhão com Deus? Quantos perderam o seu status? Quantos perderam a sua posição? Quantos perderam a posição de pai, de mãe? Perderam a posição de líder eclesiástico, ou líder social, ou líder político, porque tomou para si o orgulho, o espírito altivo. Mas o rei Salomão nos deu exemplo, pedindo ao Senhor para que descesse a sua glória no templo. É isto que Deus quer de nós. Se você já o faz, continuará fazendo. Ao amanhecer, ao levantar, ao meio-dia, ao entardecer, à noite, desejar a glória de Deus em cada um de nós. Mas mesmo assim, Deus manifestou, encheu da tua glória o templo, foi uma maravilha. Não foi diferente na construção do tabernáculo também por Moisés. Deus deu a medida para Moisés construir o tabernáculo. Deus ordenou até quem ele encher do Espírito Santo como iria trabalhar no tabernáculo, como iria fazer a ornamentação do tabernáculo. Ei, aqui está lindo, aqui está maravilhoso. Olha aí a mão de Deus na natureza.
Olha aí a mão do Senhor nesses postes clareando tão lindamente. Olha que grama inverdejante. Olha a organização das cadeiras. Olha na minha retaguarda o fórum. Olha para você ver os músicos. Olha para quem escreveu. Cada detalhe. Ninguém é inútil. Cada um tem o seu valor para Deus. Basta não procurar o seu orgulho, basta não procurar a sua própria vanglória, mas fazer para Deus, para a glória de Deus. Olha que vento maravilhoso, olha a mão do Senhor, cessando a chuva, cessando o frio, cessando o calor, nos dando uma noite maravilhosa. Neste lugar Ele se faz presente. Neste lugar, mais do que o tempo gostoso, mais do que esse ventinho gostoso, nós já sentimos e podemos continuar sentindo o quê? A presença de Deus. A glória de Deus. Olha as crianças, quando eu cheguei andando, caminhando aqui. Olha os adolescentes aqui trabalhando na obra de Deus. Olha os jovens aqui, olha os senhores e senhoras. Eu posso contemplar a presença de Deus na vida dos irmãos. Como assim, pregador? Como você entende? Como você pode enxergar a presença de Deus na vida dos irmãos? A Bíblia nos diz que um coração aquebrantado, contrito com Deus, o seu rosto é aformoseado. Resplandece a glória de Deus, a graça de Deus. Ainda que você tenha dificuldades, ainda que você veio de terra longínqua, ainda que você teve que ser um peregrino em terra distante, mas você tem a glória de Deus na sua vida. Você tem Jesus na sua vida. Portanto, amados e queridos irmãos, um tempo de adoração a Deus, este templo cuja planta foi dado ao rei Davi para que fosse construído, foi a obediência do filho, construiu na íntegra como Deus mandou, e pediu ao Senhor a sua glória, e Deus encheu a sua glória. E o rei postou diante do povo, fez a oração, e o Senhor desceu a sua glória. A oração do rei Salomão a Deus, posterior, no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 39, o rei Salomão também orou ao Senhor, pediu ao Senhor para que o povo se prostrasse diante de Deus com reverência, com temor, que até pedisse perdão dos seus pecados. É isso que um pai faz diante da sua família, é isso que uma mãe faz diante dos seus filhos e marido, é isso que faz diante do sacerdote, diante da sua igreja, é isso que faz o líder eclesiástico, leva o povo a temer a Deus, a amar a Deus, a obedecer a Deus, a guardar a palavra de Deus, a amar a Deus acima de todas as coisas. O homem de Deus, a mulher de Deus, não precisa mentir, não precisa ser hipócrita, não precisa oferecer aquilo que não tem, não precisa oferecer bens materiais, não precisa fazer comerciais, marketing, propaganda enganosa, mas o homem e a mulher de Deus precisa ter a comunhão com Deus. Foi isso que o Senhor falou ao apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, a minha graça te basta. O meu reino, diz o Senhor Jesus, não é comida e nem bebida, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Portanto, os amados e queridos irmãos, veja bem o que é o ser humano. Veja bem como diz o pastor aqui há 40 minutos atrás, que o inimigo anda feroz. Ele procura atrapalhar, impedir. Mas nós vimos que o inimigo, já na época de 2, 3, 5 mil anos atrás, também tinha esse papel. Deus deu a ordem a Moisés, construa o tabernáculo, foi construído. A glória de Deus abaixou no tabernáculo, como a nuvem todos puderam ver. A glória de Deus acompanhou o povo de Israel no meio da peregrinação, como a nuvem. O povo de Israel viu a glória de Deus. O povo de Israel viu a mão do Senhor, guardando do sol,
viu a mão do Senhor guardando do frio no deserto à noite. O povo de Israel viu a glória de Deus. O Senhor abriu o mar vermelho para fugir do inimigo, para escapar do inimigo, do Egito de Faraó. E do outro lado, depois de receber essas bênçãos, esqueceram dos benefícios de Deus. Afastou de Deus. Pecou contra Deus. Murmurou contra Deus. Desejou a carne do Egito. Desejou as migalhas do mundo. Desejou as coisas do mundo. Mas você, não importa de onde vem, de terra longínqua o Senhor te trouxe ao Brasil. Mas você encontrou o seu tesouro, Jesus Cristo. Você no Brasil encontrou não somente promessa de uma casa, de um emprego, mas o Senhor te encontrou também, te conduziu e continua contigo e continuará contigo por onde quer que andares. É a promessa dele. Porque muitos brasileiros perderam a sua comunhão, a sua fé com Deus, porque encontrou com Deus, recebeu prosperidade e no passar das décadas se engrandeceram muitos. Construímos templos lindos, maravilhosos, para glorificar e exaltar a Deus. E o Senhor deu prosperidade ao Brasil, mas muitos começaram a falhar, começaram a olhar para a carne do Egito, desejaram o mundo. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Você encontrou o seu tesouro aqui no Brasil, Jesus Cristo. Portanto, meu amado e minha amada ouvinte da palavra de Deus, não troque a sua bênção por um prato de guisado. O inimigo é mister, é a sua característica oferecer migalhas, oferecer até aquilo que não é dele. Mas você está com a mente de Cristo, lavado e remido no sangue de Cristo. Você se tornou uma nova criatura. Você jovem haitiano, você senhor haitiano, senhora haitiana, você irmão e irmã, você agora faz comigo parte da noiva do Cordeiro. Você também faz parte do exército de Cristo. Você também foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você não trouxe para o Brasil maldição, muito pelo contrário. Você está sendo bênção para o Brasil, bênção para a Serra Gaúcha, bênção para a Canela, porque aonde o servo do Senhor, a serva do Senhor, coloca a planta dos seus pés, bênçãos acontecem. Enquanto esse povo lavado e remido no sangue do Cordeiro tirou essa noite para adorar ao Senhor, bênçãos estão acontecendo nessa cidade. Maldições estão sendo quebradas. Feitiçarias estão sendo desfeitas. No nome de Jesus, enquanto a igreja de Cristo está aqui agora, parece que não está tendo um grande movimento, não é mesmo? Parece que não está tendo show pirotécnico, mas sim, nós estamos vendo e sentindo a mão do Senhor, o poder do Senhor. O profeta Elias estava vendo a mão do Senhor. O profeta Elias estava tendo intimidade com Deus. Mas tinha um jovem ao seu lado chamado Geazi, que estava amedrontado. Parece que o inimigo era muito grande. O exército era poderoso. Ia destruir o povo de Israel. E ele estava com seus pés trêmulos, preocupado para onde iremos. Porque o profeta está calmo. Porque o profeta não está com medo como eu. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem a glória e a graça de Deus, tem o Espírito Santo, tem discernimento das coisas, e olhou para aquele jovem e observou que ele estava cego. Nessa cidade anda a multidão de muitos cegos. Nessa cidade há multidão de pessoas com aparência, mas a palavra de Deus nos mostra que são um sepulcro caiado. Mas a prova de Deus traz este povo lá de longe, como peregrino, mas que tem como Elias visão celestial, discernimento, o Espírito Santo. E agora Elias olhou para aquele jovem e viu que ele não estava vendo as maravilhas. É isso que Deus reservou nessa noite, neste lugar, aleluia. Que os olhos dos cegos sejam abertos. Ainda que tenham olhos, mas não enxergam, diz a palavra de Deus. É para isso que Deus reservou esta noite aqui, para aqueles que têm ouvido, mas não ouvem. Mas nessa noite, pelo poder de Deus, passarão a ouvir. O nome do Senhor será glorificado e exaltado. Elias colocou a mão sobre aquele jovem, aprendiz de profeta,
e orou ao Pai Celestial: Senhor, abra os olhos dele, Senhor, para que ele também veja. E o Senhor abriu. A oração dos justos pode muito em seus efeitos. A oração do homem e a mulher de Deus, ainda que pequeno grupo, mas o Senhor nesta noite não está olhando qualidade, quantidade. O Senhor nesta noite está contando com o qualitativo, com a qualidade, com a verdadeira adoração. Aqueles que adoram o Senhor em espírito e verdade. O Deus de Elias está aqui conosco. O Deus todo santo consumidor está aqui conosco. E o nome do Senhor será ainda contínuo glorificado e exaltado. Sintetizando essa mensagem, essa oportunidade nessa noite, assim como os irmãos haitianos, há quase 20 anos atrás, estavam eu lá em Minas Gerais. Há quase 20 anos atrás, estavam eu lá cooperando no campo missionário, na divisa de Minas com a Bahia, 2 estados além do Rio Grande do Sul. Estavam eu em cima de uma moto com um amigo meu missionário. Íamos no meio do mato, 9 quilômetros, dar estudo bíblico para uma família que estava aceitando a Jesus Cristo. Lá no meio do mato, onde não tinha holofotes. Lá no meio do mato, onde não tinha plumas e paetês. Lá no meio do mato, onde não tinha a vanglória do homem. Mas Jesus Cristo estava lá conosco. E eu lembro muito bem que em cima da moto, passando nos trilhos que não tinha estrada, no lugar de sequidão, muita poeira, e no meio do caminho, Deus começou a mandar uma chuva do nada, do lugar onde só tinha sequidão. E eu falei: para a moto, missionário Marcelo Scheber, para a moto, porque Deus está falando comigo. E o Senhor nos tomou em mistério, Ele também desceu da moto, e nós entramos num rochedo como uma caverna. Enquanto aquela chuva descia, eu falei: que mistério! Deus está me mostrando, não vou ficar mais aqui nesse lugar. Deus está me mostrando, passando por várias cidades, passando por cima de vários lugares, e me levando para um lugar bem longe. E ali nós oramos e prosseguimos e demos a escola bíblica dominical para aquela família pequena, lá no meio do mato, lá no meio do engenho fazendo garapa, lá onde não tinha templos grandes, aonde pode descer Papai Noel, lá onde não tinha jogo de luzes, lá não tinha onde holofote, mas lá estava Jesus. Jesus, quando você estava para vir para o Brasil, já contemplava você, já estava olhando o filho que você ganharia no Brasil, já contava com você, está contando com você. Bendito é o nome do Senhor. E naquele lugar paupérrimo, de sequidão, onde ficamos dias sem água, sem tomar banho, hoje o Senhor constituiu uma baita de uma igreja. Hoje nós temos a pastor, nosso amigo, dirigindo aquele lugar. Passado quase 20 anos, o Marcelo Scheber hoje é um pastor, onde o Senhor tem engrandecido a sua família, o seu ministério. E eu vim para onde? Onde eu nem sabia que eu colocaria os pés. Aonde? Para o Rio Grande do Sul. Enquanto vocês são peregrinos, terra longínqua de outro país, eu também sou lá das Minas Gerais. Estou há quase 20 anos aqui. Estudei missões e achei agora convite para Guiné-Bissau, para Cabo Verde, convite para Uruguai, Paraguai. E o Senhor falou: não, é no Brasil mesmo. Eu falei: Senhor, Brasil, o Senhor não investiu em mim, agora eu vou sair do Brasil e vou para a terra longínqua. Eis quase 20 anos aqui, aprendendo a tomar chimarrão, a comer uma chuleta, a comer doce com salgado, a comer tantas coisas gostosas, aprendendo uma barbaridade tchê, aprendendo a cultura gaúcha, me enculturando, porque Jesus trouxe a mim e trouxe vocês, irmãos haitianos, para enculturar essa cultura, para ter liberdade com ousadia de proclamar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele te capacita, Ele te dá dons de língua, Ele abre a tua mente nessa noite. Aleluia! Nessa noite, os dons espirituais estão sobre nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai te colocar, alguém aqui o Senhor vai colocar no centro acadêmico. Aleluia! Prepara-te, que o Senhor vai te usar no Brasil, vai te preparar. Não pensou
não pensou nas multidões, sabe por quê? Porque esse é o grupo que o Senhor reservou nessa noite para estar aqui, ministrando as bênçãos. Esse é o grupo que tinha que estar aqui nessa noite. Então, em nome de Jesus, alguém de vocês, o Senhor vai investir na sua vida e vai te levar novamente no seu país para proclamar o reino dele. Prepara-te, se coloca no lugar, como fez Davi, como fez José do Egito, como fez o rei Salomão, como fez os profetas, como fizeram os discípulos, como fizeram o apóstolo Paulo, como fez o irmão Macedo. Aleluia. Estamos aí no Rio Grande do Sul. Um caipira deixa o tempo de Deus. Eu voltei a estudar depois de 40 e tantos anos. Deus falou comigo, vou te colocar numa escola secular. Eu falei, não, Senhor, não faça isso. Eu quero continuar agora recuperando o tempo perdido de te servir. Deus falou, olha, quem manda e quem executa sou eu. Você está no centro de estudo teológico, mas vou te voltar para a escola secular. No ano de 1997, estava eu lá, dentro da escola teológica, e ali Deus usou um professor para falar comigo, eis que vou te enviar novamente para a escola secular. Aí eu não queria, falei, Senhor, estou satisfeito com isso, já perdi muito tempo sem estudar, agora eu quero continuar agora servindo o Senhor de segunda a segunda, mas obedeci ao Senhor, voltei para a escola secular, voltei a estudar, de segunda a sexta-feira, trabalhando no shopping 12 horas em pé, do serviço do shopping às 19 horas, direto para a sala de aula, e da sala de aula no outro dia novamente, até me formar. E o Senhor cumpriu a sua palavra. O Senhor tem preparado para vocês, irmão Tiano, cada lugar que Ele vai usar vocês, cada lugar no seu trabalho, cada lugar nos quadrantes da Serra Gaúcha. O Senhor, quando estava sentado ali, estava me revelando. Assim como o povo de Israel, eu vim para o meu povo, e eles me rejeitaram, e eu estendi aos gentios. E nessa noite, o Senhor manda dizer, eis que muitos têm rejeitado. Temos congregações, igrejas lindas, nos quadrantes da cidade. Mas nessa noite, enquanto estava sentado ali, o Espírito Santo me conduzia no texto bíblico, aonde o Senhor chamou aos doutores, aos ricos, aos amigos íntimos, para a sua festa, e eles rejeitaram. Escuta, irmãos haitianos, a palavra profética de Deus. Fica atento, fica atento. Aleluia. E ali, rejeitaram o convite daquele homem rico. Sabe o que ele fez? Então tá, não vieram, não aceitaram o meu convite? Vai às vielas, vai aos valados, vai aos aleijados, vai aos coxos, vai ao mendigo, vai ao andarilho e traz para minha festa. E trouxeram todos eles para sua festa. Era uma festa para milionários, era uma festa para ricos, eles rejeitaram. E o Senhor trouxe os necessitados. Aí o Senhor falou, escuta, irmão haitiano, a palavra profética para ti. Não descuide, fica atento. E aí o Senhor falou, busca mais. Deus não trabalha com o orgulhoso. Deus não trabalha com a aparência. Deus não trabalha com a estética. Mas Deus olha o profundo. Deus olha onde eu não vou, onde você não pode ir. Então, meu amado irmão, assim como Deus fez comigo, cumpriu a sua palavra, eu obedeci, quase fiquei estressado, meus irmãos, trabalhar, estudar, entrei em curso teológico, entrei em curso de metodologia científica, entrei em cursos de missões transcultural, e olha, estudar a palavra de Deus não coloca ninguém maluco, não é perca de tempo. Amém. Você está querendo? Está disposto a obedecer? O que Deus está falando contigo nessa noite? Ele é fiel para cumprir. Tem o pastor Fábio aqui. Não larga do pé dele, não. Chega-se nele, eu não conheço, mas o Senhor conhece. E nós estamos aqui em espírito e em verdade. Irmãos, sinalizando e fechando. Fiquei 2 anos estudando. Na escola secular. Atenção. Deus usou o governador do meu estado para criar um estudo acelerado, onde eu recuperei o tempo. Agora eu falei, chega, né, Senhor? Sabe o que eu fiz na escola? Ei, está preparado? Numa cidade cristocêntrica, numa cidade onde o título da minha cidade, aquele que
Na nossa lei municipal, Jesus Cristo é o padroeiro. Uma cidade onde a minha igreja tem mais de 22 mil membros. E dentro de uma escola, numa cidade, 2 anos, eu ministrando culto ali. Glória a Deus. Diretora da escola católica, diretora da escola muito minha amiga, praticante. E ela chegou e falou: Macedo, toda quarta-feira tem jeito de me ajudar, dirigir um culto na escola. Eu não queria obedecer ao Senhor, porque eu não queria parar de ir nos cultos para estudar. Obedeça aos planos de Deus. Nós vamos para dentro, porque Deus tem mistério aqui com você. Não estresse com o tempo, não. Eu trabalho amanhã também, mas aqui nós estamos a serviço do Senhor. Amados irmãos, eu obedeci ao Senhor, voltei a estudar. Deus me deu um culto na escola secular. As 2 aulas últimas, a diretora cancelou durante 2 anos. Dali hoje tem missionários, dali hoje tem pregadores, dali hoje tem lares que aceitaram a Cristo. Sempre há lugar. Os campos estão prontos para ser colhidos os frutos, mas tem que semear. E ali, meus irmãos, não parou por aí. Deus falou: agora eu vou te levar para a faculdade. Eu falei: aí não, Senhor. Ei, para, Senhor. Aí já é demais. Faculdade. Sim, Senhor. Deus me pegou pelos cabelos e me levou para a faculdade. 350 quilômetros para estudar na faculdade. Eu tinha um salão de beleza, pastor Gozama, e agora eu tinha que ir para outra faculdade, estudar em outra cidade. Sabe o que acontecia? Perdia meus clientes, porque eu não estava ali para atendê-los. Como sobreviver? Deus cuida de ti. É melhor um pão com a paz de Cristo do que uma mesa farta em contenda. Glória a Deus. Irmãos, na faculdade, sabe o que eu fiz? Fui trabalhar para o Senhor. Indo para a faculdade, colocava na minha bolsa todo o meu material de cortar cabelo. Pastor Fábio, indo para a faculdade a 350 quilômetros, eu já enchia minha bolsa de literatura cristã. Enquanto estava na faculdade, no intervalo, eu chegava no serviço social da prefeitura que eu não conhecia e falava: eu estou aqui para servir. Aonde tem asilo? Aonde tem manicômio? Aonde tem criança necessitada? Como você pode vir de outro lugar longe? Como tu pode vir de outro lugar longe e nos servir? Tem certeza? Sim. Aí cedia um carro da assistência social para mim e me levava no manicômio, onde ficam as pessoas loucas. Ali eu chegava naquele manicômio, pessoas defecadas, todas sujas, senhoras malucas, cortando o cabelo delas porque elas não sabem se cuidar. Ali eu, cortando o cabelo delas, recebendo fezes em mim, porque elas são loucas, cortando o cabelo delas. E ali, aproveitando e ministrando a palavra de Deus. E nem os loucos erraram o caminho. Ali no meio dos loucos, tinha uma louca crente que cantou hinos e glorificava a Deus enquanto eu cortava o cabelo daquelas pessoas. A questão, meu irmão, não é do seu jeito, não é como tu está pensando as coisas, é do jeito de Deus. Tão somente, aleluia, obedeça. Glória a Deus. Fui para a entidade de menores, dei palestra, cortei cabelo dos menores. E a cidade ficou encantada. Como pode vir um de fora? Ué, gente, tem tanta coisa na nossa cidade para fazer. Uma cidade próspera, mas tem coisa para fazer. Não é aparência, como diz o pastor Fábio. Tem muitos necessitados, tem muitos miseráveis. Vocês estão privilegiados. Vocês fazem parte do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, assim como nós. Vocês têm o seu nome escrito no livro da vida. Você foi comprado com alto preço. Você foi mudado, uma nova criatura. Você agora faz parte do exército do Senhor. Você agora é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, como foi cantado. Irmãos, enquanto eu estava lá na faculdade, estava proclamando o reino de Deus. Faz junção do seu trabalho, faz junção do seu trajeto para proclamar o nome do Senhor. Constituir a faculdade. Sabe o que aconteceu, pastor Fábio? Deus me pegou pelos cabelos, lá no meio do mato, dando escola bíblica dominical para criancinhas, aonde não tinha igreja, lá no meio do mato, aonde eles sabiam que eram evangélicos, não alugava casa, não alugava lugar para abrir igreja. No Brasil tem muito lugar ainda, pastor, tem muito lugar para fazer missões. E aí,
nós, com aquele curso, pastor, de curso acadêmico que eu formei, no meu bolso, professor de História e Geografia agora. E aí eu chegava nesse lugar que não dava autoridade para abrir igreja, juntamente com o Marcelo, chefe missionário, eu chegava a apresentar minha identidade de professor. Aí era um respeito. Olha, ele é professor, eu tenho um projeto nesse lugar para fazer, para dar palestra, que lindo! Me abriu, Deus me entregava as escolas públicas para ministrar a palavra de Deus, escolas particulares. Pastor, não é diferente no Rio Grande do Sul. A mesma coisa aqui. Deus nos trouxe para ajudar. Eu fui trago pelos alemães, lá no meio do mato, enquanto fazia a obra de Deus. O Espírito Santo usou o pastor divino, amigo meu. E aqui ele estava no Rio Grande do Sul com a irmã Ruth, uma suíça. E eles me indicaram, e o pastor meu lá me convidou. Tem uma urgência para você ir para o Rio Grande do Sul. Eu aceitei, e nós estamos aqui há quase 20 anos. Não me faltou nada. Não tenho cargos de alto salário. Não sou milionário, mas glória a Deus, que tudo que eu necessito, o Senhor supre a cada dia. Não te preocupe, irmão e irmã, haitiano, o Senhor é cumpridor da sua palavra. Ele não faz acepção de pessoas, o homem faz acepção de pessoas, mas Deus não faz. Sabe o que acontece comigo hoje, pastor Fábio? O meu salário, eu recebo 35% de cada estudo que eu fiz lá nas Minas Gerais, depois de velho, na escola secular. Deus usa a autoridade, aonde cada estudo eu ganho hoje, como funcionário público, na Serra Gaúcha, em Gramado, para a glória de Deus. Deus é fiel, tudo para a glória do Senhor. Nem imaginava passear em Gramado, ainda que eu sou pequeno, ainda que sou simples, mas o Senhor é maravilhoso. Coloquemos de pé. Tem a glória de Deus aí? Tem o Shekinah de Deus aí? Tem a presença do Senhor? Claro que sim. E Jesus está aqui. Ele não reuniu esse grupo de pessoas na sua terra natal. Pastor Fábio, homem de Deus. Não sei nem qual é a tua igreja. Mas só de tu estar aqui, Deus se agrada da humildade. Irmãos haitianos, olha os talentos que Deus deu para vocês. Olha o canto que vocês fizeram. Coloquemos de pé. Quero ouvir hinos ainda, antes de orar. Porque vocês têm um talento de levar a Deus com garra, com vigor. Aí está a nossa amiga, que ouviu a palavra de Deus, minha amiga. Você que está indo aí, minha amiga, quero te falar uma coisa. Quero te falar algo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Essa é a obra de Deus. Faça o favor, dá uma chegadinha aqui, nós vamos orar por ti. Deus vai te honrar. Ainda que você queria sair, ainda que você ouvia a voz, ainda que você dizia, o que você está fazendo vendo essas pessoas aí? Mas você ouviu, foi o Senhor, a voz do Senhor. Chega aqui, fazendo um favor. Quero que encontre, chega com a irmã, com ela aqui. Pode ficar aí, querida. Vem com ela aqui, meu irmão. Abraça ela aqui. Vamos, a obra de Deus, vem para ele. Eu não a conheço. Bendito é o nome do Senhor. Pode ficar à vontade para louvar. Vou orar por ela, antes dela sair. Querida, o Senhor não perde tempo. Você também é especial para Ele. O seu tempo que você ficou sentado ali, na sua caminhada, você ouviu. A sua vida tem mais valor do que o mundo inteiro. E a sua família pode ser restaurada. A sua família pode ser resgatada. Glória a Deus. Pelo poder que é no nome de Jesus. Nunca te vi, mas o Senhor tem acompanhado.